É a minha primeira vez no grupo. E meu nome é Valéria. E eu fico muito feliz, Senhor, porque a mulher é coisa muito preciosa para o Senhor. Bem-aventuradas mulheres. E eu declaro, Senhor, sobre este lugar, sobre esta casa, sobre a vida da Camila, que está nos recebendo nesta manhã, uma porção, ó Deus, da qual ela necessita, da qual ela precisa. E é isso aí, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor é Deus, e agindo Deus, quem impedirá? Amém? Amém. Aleluia. Eu sou a Camila, sou anfitriã dessa manhã. E que alegria poder receber todas vocês. E vou começar lendo Coríntios 10? Coríntios 10. Isso. E eu mesmo, Paulo, peço a vocês, pela mansidão e bondade de Cristo, eu que, na verdade, quando estou com vocês, sou humilde, mas quando ausente, sou ousado para com vocês. Sim, eu peço que não me obriguem a ser ousado quando estiver com vocês, servindo-me daquela firmeza com que penso que devo tratar alguns que nos julgam como andássemos segundo a carne. Porque, embora andemos na carne, não andamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos, toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. Observem que o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, quando como ele e de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição de vocês, não me envergonharei. Não quero que pareça ser meu objetivo intimidar vocês por meio de cartas. Alguns dizem, as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal é fraca e pela sua palavra é desprezível. Que tal pessoa leve em conta o seguinte: o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, seremos também em ações, quando presentes. Porque não ousamos nos classificar ou comparar com alguns que louvam a si mesmos, mas eles, meditando-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam falta de entendimento. Nós, porém, não somos gloriaremos além da medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês. Porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vocês, pois já chegamos até vocês como o Evangelho de Cristo. Não gloriamos além da medida no trabalho que outros fizeram, mas temos a esperança de que, à medida que cresce a fé que vocês têm, teremos cada vez mais engrandecido entre vocês, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das fronteiras em que vocês se encontram. Se com isso nós gloriarmos de coisas já realizadas nas esferas de ação de outros. Amém. Até o 18. Olha até o 18. 18, continue. Aqui, né? Aquele, porém, que se gloria-se no Senhor, porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquilo que o Senhor recomenda. Amém. Amém.
Você quer meditar um pouquinho sobre o que você leu? Pode meditar. O que você entendeu no livro? Tá. Pois é isso, não tem. Não pode ir. Passar aqui para lá. Meninas, esse texto é muito importante. Deus é tão bom que trouxe aqui a pastora Lana, ela está aqui do meu lado, para estar com a gente. Esse texto fala sobre a autoridade de Paulo. Paulo, esse pastorzão, né? Que cuidava das pessoas mesmo à distância. Ele mandava cartas, ele exortava. E o que estava acontecendo ali é que as pessoas falavam que ele era muito duro nas cartas. E que ele, presencialmente, ele era muito frágil, até fraco para falar. Basicamente. Né? E fisicamente. E esse texto, ele é um texto muito profundo no meu, assim, no meu coração. Ele é um texto forte da minha conversão, porque no verso 5, ele fala que nós devemos levar à obediência os nossos pensamentos cativos a Cristo. E eu até escrevi no devocional Cartas Vivas de Amor uma meditação sobre esse versículo. Porque se ele fala que nós devemos levar os pensamentos cativos a Cristo, significa que Deus não obriga a gente a pensar de forma nenhuma. Deus não nos obriga. Deus nos dá a palavra, Deus nos dá a orientação, mas nós temos domínio sobre os nossos pensamentos. Nós temos o domínio de, em pensando algo que não está em conformidade com a palavra, refutar aquele pensamento e trazer os nossos pensamentos a uma obediência. Então, como que eu vou trazer um pensamento a uma obediência e refutar um pensamento se eu não conheço a palavra de Deus? Daí a necessidade de eu conhecer os fundamentos e a palavra, porque em conhecendo a palavra, quando vier um pensamento que não está em conformidade com a palavra, eu vou refutar aquele pensamento e vou levar os meus pensamentos, o quê? Obedientes a Cristo, que é o verso 5. Então, quero dar um breve testemunho sobre esse assunto. Sou uma mulher muito pragmática, muito rápida e ágil para fazer as coisas, e sou da matemática. E eu, durante anos, eu tentei engravidar e eu me convencia que não ia dar certo para evitar o sofrimento. Então, eu tinha uma luta na minha mente. A Joyce Meyer fala que o campo de batalha nosso é na mente. O campo de batalha de todos nós é na mente, porque na mente entra, no coração permanece. Né? Então, para atingir o nosso coração, primeiro tem que vir para o intelecto, para depois ir para o coração. Então, eu me convencia de que ia dar errado, porque eu já tinha passado por tanto sofrimento, eu já tinha esperado que desse certo e me frustrado porque não dava certo, que eu me convencia de que não ia dar certo. E um dia, meditando nessa palavra, o Senhor falou comigo. Falou, você está aceitando e vivendo algo que eu não tenho para você. Muda a sua forma de pensar, porque todas as vezes que eu quero te entregar algo, você não está pegando. Essa é uma história minha com Deus. E esse versículo ficou marcado. Porque na mesma hora eu saí, comprei linha de crochê e comecei a fazer o sapato do bebê que ainda nem existia e que ia nascer. E logo, 15 dias depois, eu estava grávida. Então, o que eu quero falar para vocês nesse texto? Paulo está falando que nós precisamos estar atentos. Nós não podemos ficar distraídos. Nós precisamos verificar o que está enchendo a nossa mente. Porque se a sua mente começar a ficar cheia daquilo que não tem honra, não é de boa fama, não é agradável a Deus, não gera virtude, você vai ser traído nos seus pensamentos. Então, nós temos que orientar os nossos pensamentos. Se você ficar... O Augusto Cury, que é um psicanalista muito famoso e muito reconhecido internacionalmente, ele fala que o ser humano só suporta 20 minutos de notícia ruim por dia.
A mente humana só está preparada para suportar 20 minutos de notícia ruim por dia. Você já pensou uma pessoa que fica de frente com a tela, assistindo programa, aquele programa Brasil Urgente, Brasil Mostra Tudo, das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite? Adianta essa pessoa ter meia hora de solitude com Deus, ler a palavra meia hora, se a mente dela está carregada de notícias ruins? Ela não vai perceber e os pensamentos dela vão dominar as atitudes, porque o nosso corpo, ele vai agindo de acordo com a forma que a gente vai pensando. Então, esse texto de Paulo, para mim, o versículo que mais fala comigo é esse, verso 5, que nós precisamos vigiar, que a nossa luta não é contra a carne, é contra espíritos celestiais do mal, que estão ao derredor 24 horas por dia, vigiando a sua distração para jogar uma semente que vai achar lugar na sua mente, que depois vai descer para o seu coração e vai reverberar em atitudes. Outra parte desse texto que fala muito comigo é quando Paulo fala que nós não recomendamos a nós mesmos, que todo mundo que pensa consigo mesmo não entendeu ainda a profundidade do Evangelho de Cristo. Nós precisamos ter um tempo de solitude, pensar e deixar Deus ministrar e conferir com os nossos irmãos aquilo que nós estamos pensando. Que aquele que pensou consigo mesmo lá no Evangelho de Mateus derrubou os celeiros que ele tinha construído, porque ele teve uma colheita superabundante. E no mesmo dia, Deus falou para ele: pobre, louco, cego e nu. Hoje mesmo recolherei sua alma. Então, esse texto fala de autoridade, esse texto fala de solidão, esse texto fala da fragilidade de Paulo. Eu vou deixar a pastora Orlando meditar aqui um pouquinho sobre esse texto, porque ele é muito profundo. Fala aí, E difícil. Fico pensando, o apóstolo Paulo, esse texto é um texto que faz parte da carta, que Paulo está se defendendo a sua autoridade diante de uma igreja que ele deu a vida por ela. É interessante a gente pensar nessa manhã que essa igreja não tinha essa Bíblia aqui toda, não, que eu e você temos. Ela ainda não era, nessa época, as igrejas eram fundamentadas por cartas. E Paulo, no desejo de expandir o evangelho, ele viajava muito, igual o meu Paulo Júnior. Tem hora que ele fala: pá, cadê Paulo? Sumiu. Brincadeira à parte. Mas, queridos, vamos pensar aqui dentro do contexto. Eu gosto muito de historicidade por causa disso. Vamos pensar que a gente está vivendo lá em Corinto, uma cidade que não tem nada do que a gente tem, mas que as cartas chegaram. E toda essa exortação Paulo faz por carta. E no verso 4, no 3, porque embora andamos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Paulo escreve, e sabe o que eu penso? E eu acho que é isso que a gente devia fazer. Quando a gente tiver que abordar alguém, você fala, começa a lutar com as armas espirituais. Quais são elas? salvação, Bondade, compaixão, misericórdia. Paulo está tendo que se defender, tendo que defender sua autoridade por um pouco estético. Gente, a linha é muito fina, porque valia para Paulo, era carne e espírito. Em vez dele desistir desse povo, como muitos pastores fazem hoje, muitas pessoas fazem hoje uns com os outros, desiste uns, ele continua insistindo através de cartas a confrontar. O que você pensa que Paulo ouviu que estava circulando lá naquela igreja, de forma que ele precisasse falar assim: eu estou escrevendo, mas se precisar, eu vou ir pessoalmente. Igual tipo pai e mãe falando com o menino, né? No telefone: você me obedece, eu estou saindo daqui. Então, esse era o contexto que Paulo escreveu essa carta.
Ele estava precisando defender a sua autoridade. Mas a lindeza desse capítulo 10 é que ele fala para o povo. E certamente ele só falava aquilo que ele passava por dentro daquilo que ele falava. Eu pensava que Paulo pudesse, às vezes, gastar noites orando por eles, jejuando por eles, trazendo à memória, tanto é que ele escreve aqui, trazendo à memória aquilo que dava esperança para ele, que ele via em algum momento, que aquele povo acessou. Vocês lembram que a sequência, Paulo vai falar sobre cuidar dos órfãos, dos pobres, capítulo antes, ser generosos na oferta, coisa que provavelmente ele já tinha ensinado, e o povo estava, ó, porque senão não teria necessidade dele falar de novo sobre aquela coisa. A gente ali no mall não gosta de falar nem de dízimo, nem de oferta. Tanto que a gente já sofreu nessa cidade. Paulo devia estar sofrendo também. Mas ele entendeu que aquele povo estava desviando, vocês vão ver isso mais para frente, estavam desviando do evangelho genuíno. Mas que ele guardou a mente dele com essa consciência. Vocês não estão lutando contra a carne, vocês estão lutando com principados e potestades, que articula aquilo que ela lá falou, notícia ruim, trânsito apertado, falta de dinheiro, para te disposicionar daquilo que Deus quer que eu e você vivamos. Verdade. Na plenitude da obediência à palavra. Irmã, se não houver obediência na palavra, com a consciência de que aquilo que às vezes Deus está te entregando hoje, você vai ter que lutar contra a sua carne, porque ela não vai ficar com vontade de te dar 10% ou mais por cento do que você ganha mensalmente para cuidar de órfãos, viúvas e desnecessários. É verdade. A sua carne não vai obedecer aquilo que a gente ouviu o próprio Jesus dizendo. Que pecado é você comer primeiro e depois dar o que sobrou. A gente não vai. Eu não vou. Eu tenho consciência disso. Não há nenhuma bondade na minha carne. É verdade. Amém? Eu penso que eu posso cooperar aqui nessa manhã, nesse texto, eu quero, tem mais gente que quer cooperar. É nesse sentido. Não dá moleza para sua carne, não, meu Deus. Pessoas muito melhores do que nós, como o apóstolo Paulo, foi perseguido É verdade. porque queria ter uma vida espiritual. Satanás inventa coisas, suscita pessoas no meio da comunidade, situações, porque talvez o povo estava pensando assim, nossa, mas está muito duro isso que o Paulo está falando. Mas, irmãos, genuinamente a verdade nos liberta. E ela é algo que você precisa buscar domínio espiritual para viver. Você não vai dormir e acordar de manhã e falar assim, nossa, deixa eu correr ali para oração. Agora, uma coisa é fato. Quanto mais a gente resiste à carne, Satanás foge de ajuda. É verdade. A gente está mais fortalecido. Né? É. Cada momento que a gente resiste, a gente se fortalece. Exatamente. Se alimenta mais do espírito. Amém. E por fim, aqui o verso 7 fala assim, ó, observe o que está evidente. O que está evidente? Que a carne é fraca, É verdade. que a luta é real. É evidente isso na sua vida. É na minha vida. Amém? Amém. Alguém gostaria de cooperar? Eu quero falar uma coisa. A respeito do que ela estava falando, aí você já me deixa todo... Fala para nós. A respeito do que ela lá estava falando, da resistência, aquilo que você recebe na sua mente é germinado, fermentado no seu coração, e a boca, ela fala daquilo que estamos cheios. E aí você vai falar. Quando você falar, alguém vai pegar. Ou bem ou mal. E daí começa a corrida para aquilo acontecer. Então, vigie a sua fala. Vigie e tranque a sua boca. Pense muito, mas não fale nada. Ah, eu não tenho sorte. Eu não caso. Minhas coisas não dão certo. A minha vida não flui. Ah lá, fulana casou. Ai, meu Deus. A fala. Alguém está pegando essa fala.
E eu gosto muito de uma coisa que a Alana falou aí. Leia a palavra. Leia a palavra. Coma a Bíblia. Estude a palavra. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei lá e falei assim, como que vira crente? Isso era cedo. Aí meu pastor... crente, como é que passa para ser Meu pastor falou assim, você entra, vamos tomar um café, depois a gente vira crente. E aí eu falei assim, meu nome é Valéria. Ele falou, eu te conheço. Falei, meu Deus, a minha fama era boa, gente. Meu vestido mais comprido, ele era até aqui, meu cabelo emendava com ele. Eu sou a 7ª filha do meu pai e todos para trás são homens. Então, eles me criaram no mesmo... espírito de ser macho. Com 10 anos, você dirige, você apanha. Tinha um jipe, eu tinha que pôr uns bancos, uns travesseiros para me dirigir ele. Então, eles rufaram muito a mim. E eu cresci nesse... Ali, né? Que eu vi ela aqui hoje, ali mexendo um ovo, assim, com a panela e virando. Eu falei, olha lá, filho meu, purinho. E aí, o que acontece? A gente, quando eu cheguei na igreja, eu falei para ele, daqui 15 dias eu vou batizar. Ele falou, nossa, mas é muito pouco tempo. Eu falei, não, eu gastei 40 anos para chegar aqui. E agora eu vou fazer isso assim, é imediato. E depois ele me pôs numa escola de liderança, eu fiquei lá mais 3 anos estudando, e vamos estudar. Eu queria aprender, eu queria saber. Então, a importância de você entrar para um grupo, não fique aí sentada, esperando acontecer, não. Você vai lá e aprenda a ler, escrever. Como? Leia a palavra. Estude a palavra, medite na palavra, decore a palavra. Escreva, eu escrevia na minha casa, assim, os cartazes, lembra da cartolina? Eu fazia os cartazes com os versículos, e aí eu ia, de tempo em tempo eu renovava aquilo, porque aquilo lá eu já sabia tudo. E eu quero te ensinar uma coisa. Eu quero te ensinar uma coisa muito poderosa. Abrir portas é fácil. Quando você apresenta ao Senhor a petição, a porta já foi aberta. Agora o negócio é passar na porta. Como que você atravessa esse portal? Pede, fazei conhecida diante de mim as suas petições. O portal abre, a porta abre. Lógico que o Senhor abre. Você pediu, ninguém que vem a mim eu lanço. Bora. Então você pediu, ele abre a porta. Agora passar. Como que você vai passar? Declarando a palavra. Pegue o versículo que você quer. Eu uso muito. Gente, vocês não me conhecem quando eu quero uma coisa. O céu move. Chove fora de hora, porque uma vez eu estava na Rio Preto com o senhor Romão Flor, e ele falou assim, Valéria, vai chover? Eu falei, vai chover. Eu não sei como, mas vai chover. Ele falou, 8, o 9 está queimando. Eu falei, mas vai chover. Vamos orar, vamos chover. Vai que vai chover. E nós oramos e choveu. E choveu, gente. Gado queimado, cerca destruída, quilômetros e quilômetros. E choveu. Ele falou, eu nunca vi isso. O Alex falou, eu falei para o senhor que a oração tem poder. Isso é ótimo, você trabalhar nessa hora, que aí você ganha a fazenda inteira. Você não ganha o dono da fazenda, você ganha a fazenda toda. Então, eu uso muito Apocalipse 3, 7, 8. E a chave de Davi, que abre a porta que ninguém pode fechar. E que fecha que ninguém pode abrir. E eu fico em cima declarando aquilo que eu quero. Se eu quero cura, eu lembro que lá na cruz ele me curou. E que está curado e pronto. E eu falo isso, gente, vocês não têm noção. Dia e noite. Eu sou daquela que deita e falo para ele, me acorda à noite. Para a gente conversar, que eu tenho muita coisa para falar com o senhor. Então é isso. Abrir o portal, mas fluir, passar no portal. Amém? Amém. Amém. Obrigada. Uma só televisãozinha. Tipo aqui. Amém. Coisa boa, né, gente? Estar aqui, a gente ouvindo essa palavra maravilhosa, esse texto maravilhoso, que é 2 Coríntios, né? Mas aqui no versículo 6, a minha tradução é um pouco diferente,
Eu gostaria de ler, eu sei, versículo 6. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Olha, eu achei isso forte. Tem Pronto. que comentar. Olha que Comentar. coisa maravilhosa. Quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. O que eu acho interessante aqui é que ele não fala castigar pessoas, é castigar a desobediência, que precisa ser castigada. Coisa de É lindo demais isso, né? A gente vê o amor de Paulo pelas pessoas, né? Que a gente vê também o amor de vocês na igreja, que isso é muito importante. Existe uma outra frase que fala acolher o pecador, mas não acolher o pecado, né? Então, é o verso 6. O quanto é importante você combater o pecado, combater a desobediência. Porque tudo que não está de acordo com a palavra de Deus é desobediência. E o pecado de desobediência é um pecado que Deus considera, né? Que precisa ser, que a gente precisa reconhecer. Né? E aí eu fico pensando assim, o que ele fala de desobediência? É difícil de saber, né? De falar o que é desobediência e o que não é. É uma questão de você estar em acordo com a palavra de Deus. Se ele fala que o amor está em primeiro lugar, o amor está em primeiro lugar. Não interesse, não. Ele fala dos limites, inclusive. E aqui o versículo 8 também é a continuação da fala dele nesse sentido. O Senhor Jesus me deu autoridade sobre vocês, não para destruí-los, mas para fazê-los crescer espiritualmente. E embora eu tenha me orgulhado um pouco demais da minha autoridade, não tenho nada que me envergonhar. Olha que coisa linda também, né? Deus deu a ele, né? O Senhor Deus deu a ele a autoridade sobre vocês, não para destruir, não é para dar bronca, não é para estender o dedo, para apontar o dedo, não é para criticar, não para destruir, mas para fazê-los crescer espiritualmente. Então, olha o quanto é importante a gente saber ouvir, a gente poder ouvir as pessoas que conhecem a palavra, não é para. E embora eu tenha me orgulhado demais da minha autoridade, não tenho nada que me envergonhar. Né? Eu acho que isso fala da pessoa ser autêntica, da pessoa poder. Não da pessoa. Deixa eu ler de novo aqui que eu me perdi. Não tenho nada de que me envergonhar da minha autoridade, porque a gente não pode ser nem mais nem menos. Né? A pessoa, se ela sabe da autoridade dela, da responsabilidade dela, isso precisa ser cumprido, isso precisa ser demonstrado, precisa ser levado às pessoas. Né? Então, acho que essa é a minha contribuição, o quanto a gente tem que separar a pessoa dos seus erros, amar o pecador, né? Separar o que é a pessoa que são os erros, porque nós somos humanos. Todos nós erramos, de uma maneira ou de outra. Né? Nós erramos. Então, essa é a que eu achei assim que, né, Paulo foi lindo nisso. Né? Maravilhoso. A Alana quer falar e vocês, quem quiser falar um pouquinho. Irmãs, ouvindo ela falar, quando a gente começou a dar à luz das crianças e formar nossa família, a minha formação, uma delas é pedagogia. Nem uma mãe quer errar, né, gente? Nenhuma mãe quer. Mas a gente via alguns erros. E eu orei a Deus muito nesse sentido. Como lidar com a desobediência na vida das crianças. E depois eu passei a entender que isso tinha que valer para todas as minhas relações. Quando eu tinha que conversar sobre a desobediência, e quando eu tenho que conversar com algum irmão, um parente meu que eu percebo um espírito de desobediência assim, está destruindo a vida dela,
eu uso essa prática. Eu falava assim: meu filho, hoje você está desobediente. Hoje você está, meu filho, mas você não é. Então, eu percebi que isso não foi fácil para educar as crianças. E eu percebo que, às vezes, quando eu tenho que apontar na vida de um irmão ou de uma amiga, quando eu uso essa formação de frase, você está e não você é, não cria barreira para a gente conversar. O diálogo fica mais fácil. Porque todo mundo que vai ser exortado tem dificuldade de ser exortado. Claro. Quem aqui já foi exortado? Não é? Aqueles primeiros minutos você fala, uau! A carne não gosta disso. Mas quando você verbaliza que ela está e não é, isso são pontes de amor. Você conecta, de afeto, de afetividade. E a pessoa até fica mais fácil de ouvir a sua exortação. Amém? Quem é agora? Meninas, aqui no online, quem quer falar? Vocês estão aí tão caladinha, Dona Cirineide, a Cecília, Camila, Eliane, que bom que você está aqui de novo. Amiga nossa, lá de Nova York. Entrou ontem, está entrando hoje de novo. Juliana, Alô. Beta, Luana, Suelene. Quem, Um grupo bom, É, hein? Coisa quem quer falar? abençoada. Gláucia. Fala aí, Gláucia. Fala com a gente. Abre aí o áudio. Fala um pouquinho. Bom dia, meninas. Epa, oi, tudo bem? Bom dia a todos, graça e paz. E pastora linda, do lado de outra linda, Mari. Bom dia. Ai, gente, é tanta coisa linda que a gente escuta aí, né? Quanta mulherada, meu, é uma mulherada bonita que tem aí nesse lugar, Deus o A livre. Goiânia é a capital dela. Rapaz, Goiânia, bem que falam que Goiânia é das mulheres lindas mesmo. É, eu queria só acrescentar aqui sobre o que a irmãzinha aqui, a irmãzinha do fogo, essa que falou aí sobre os versículos 5 e o versículo, acho que 8 que ela usou, né? Mas eu quero atinar também por esse, destruímos argumentos e toda Eu não sei porque que eu vou falar o que eu vou falar, mas eu vou falar como sempre eu falo. Porque aqui está dizendo: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E eu não sei porque eu vou levantar aqui para vocês dízimo. Veio ao meu coração quando eu li essa passagem com vocês aí, que sobre dízimo. Alguém pode dizer, nossa, não tem nada a ver com dízimo, Gláucia. Mas tem sim, 100% tem. A Bíblia toda tem a ver com dízimo. A Bíblia inteira, onde você for, tem a ver e tem que falar sobre isso. Então, na verdade, a minha colocação aqui é só uma pergunta. O que você tem feito com aquilo que o Senhor te dá todos os dias, todos os meses, todos os anos? Como você tem usado o seu dinheiro? Como você tem se movimentado com as suas finanças? Somente a seu favor, olhando para o seu umbigo, ou olhando para o teu próximo, para a tua igreja? O que a tua igreja anda fazendo que você pode ser participativa? O que a tua igreja tem feito que você pode crescer com ela, plantar nela, para que os seus celeiros fiquem fartos e cheios? Não por troca de moeda, mas por obediência à palavra de Deus. O que cada uma tem feito?
Como cada uma tem se movimentado, porque o Senhor se alegra com a obediência de cada uma de nós. E nós podemos, sim, fazer muito mais. Olhar para o lado, essa irmã que está aí do seu lado mesmo hoje. Você já perguntou para ela hoje se ela está precisando de alguma coisa? Você conhece ela realmente? Você sabe como ela tem vivido e como ela vive? Suas mãos não podem acolhê-la em nada? Ou pode acolhê-la em alguma coisa? Em oração, em finanças, em amor, uma palavra, um ombro, um carinho, um café. O que é que você tem feito para sua família com tudo aquilo que você tem, que é a palavra de Deus, o seu financeiro, a sua saúde? Como você tem se movimentado para a sua igreja, para a sua família, para os seus filhos, para as suas amigas, para o seu marido? Não para condenar ninguém o que eu estou falando, só para a gente, e é para mim mesma, para a gente pensar o quanto mais a gente pode crescer em Cristo Jesus, com a palavra dele que está sendo falada aqui, ricamente falada, o quanto a gente pode pegar disso tudo e virar para o lado de fora, de dentro para fora, de tudo isso que a gente já falou aqui. Amém? Que a graça e o poder do nosso Senhor esteja sobre cada uma de vocês, que vocês sejam enriquecidas pela palavra de Deus que é falada aqui duas vezes na semana, e que vocês possam viver o evangelho puro e eficaz na vida de vocês, fazendo o que a palavra de Deus pede, fazendo o que é orientado através desse grupo com tanta riqueza. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. A Camila quer falar aqui, e eu vou pedir também, Eliane, se você quiser falar, fala um pouquinho também. Fala aí, Camila. Ela levantou a mão, abre seu áudio e o vídeo, né? Porque todo mundo quer te ver. A Camila é do Ministério Infantil, trabalha lá com a Andréia. Levantou a mãozinha aqui para falar. Bom dia, meninas. Desculpa, é porque eu estava com o celular no bolso. Eu vim com a minha sobrinha aqui, que ela queria comprar uns adesivos, mas não é que eu queria falar, não. Mais Mas alto, senão a gente não. é que eu apertei sem querer o celular, porque eu vim aqui com a minha Ah, foi sem sobrinha. querer. Tá Porque no certo, Rio não tudo pode estar bem. com o celular na mão. Tem Desculpa. outra aqui de mão levantada, só que não tem o nome, não sei quem é. Abre o vídeo e o áudio para poder falar, por favor. Eliane, fala um pouquinho, amiga. Quando você abre a boca, você edifica muita gente. Fala aí, irmã. Bom dia, irmãs. Desculpa, eu acabei de acordar. Estou muito feliz, é minha primeira reunião aí com vocês. Eu estava tentando seguir aqui pela Bíblia e estou anotando também, ó, para aprender. Eu estou muito feliz com a palavra e a obediência sempre é vista pelo Senhor, especialmente aquela que a gente faz no secreto, só para Ele, por amor a Ele. E Deus tem me ensinado que mais do que aquilo que a gente faz, também aquilo que a gente deixa de fazer é uma obediência ao Senhor. E quando a gente entrega por amor a Ele, e é visto, é agradável a Ele. Então eu queria compartilhar isso nas pequenas coisas, aquilo que a gente deixa de falar, deixa de fazer, ou faz por obediência a Ele, é visto por Ele, e Ele se agrada. É isso que eu queria compartilhar. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Beijo, Gláucia. Nós vamos orar por você, né? Oramos ontem, vamos permanecer orando. A Eliane entrou Amém. ontem no nosso grupo, né, do Uhum, WhatsApp. Ela mora em Nova York, é uma amiga uhum, muito querida, está com um diagnóstico aí desafiador, e nós estamos orando uhum.
e clamando ao Senhor que essa massa benigna que está no cérebro seja Uhum. dissipada. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos orar, né, meninas? Estava, né? Estava na mente dela. Estava. Em nome de Jesus. Senhor, Amém. obrigado, porque nessa manhã o Senhor nos lembrou que o seu evangelho estabelece limites. O Senhor nos lembrou que a obediência, ela é um ato de decisão pessoal de cada um de nós. E que a nossa desobediência, ela não vai nos levar para o inferno, mas ela pode nos destruir todos os dias. Ela pode acabar com aquilo que Deus está querendo forjar em nós. Ela pode nos desanimar, desanimar o ministério, atrapalhar o crescimento do reino do Senhor. Então, que nós sejamos atentas e não distraídas. Que nós aprendamos a exortar em amor, porque o Senhor não olha para o pecador, o Senhor só não se associa ao pecado. Mas o pecador o Senhor ama e quer que todos nós abandonemos os nossos erros, as nossas falhas e sejamos transformados todos os dias, de glória em glória, até tornarmos dia perfeito. E no dia que nós tivermos a estatura de Cristo, o Senhor vai nos recolher para a sua vida eterna, para desfrutarmos de tudo que o Senhor planejou para nós eternamente. Então, que nós possamos ser essas mulheres que somos um barro na mão do oleiro, que nos deixamos ser desmanchadas e transformadas. Que ainda que a gente não veja tudo aquilo que o Senhor já declarou sobre a nossa vida, nós cremos contra a desesperança. Nós cremos no mundo mal, no mundo de guerra, nós cremos no dia mal, nós cremos quando a circunstância diz para a gente não. Porque o Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é um Deus que nos orienta por onde a gente deve andar. Isaías, semana passada, a gente leu que o Senhor diz: andai por aqui e não por ali. E para ouvir a sua voz, nós precisamos estar lendo a palavra, nós precisamos estar na comunhão, nós precisamos ser humildes na exortação e sermos ousados no dia de corrigir. Em nome de Jesus, Senhor, guarda o nosso coração, a nossa mente, nos orienta por onde a gente deve andar. Perdoa os nossos pecados, Senhor, porque nós somos pecadores, nós não sabemos o que fazer. Precisamos desesperadamente do Senhor e da sua orientação todos os dias da nossa vida. Em todo o tempo, Senhor, nos oriente, de dia, de noite, na madrugada. E que a gente possa honrar as nossas autoridades. Pastor Paulo Júnior, Pastor Olana, todos os líderes das igrejas aqui envolvidas. Que não sejamos negligentes naquilo que o Senhor está nos mostrando e nos dirigindo a fazer. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu queria concluir com uma palavra deliciosa, que está aqui. A Bíblia fala para a gente ser diligente. Uma forma de ser cristão, diligente. E a gente percebe que a procrastinação tem sido algo assim terrível na sociedade, até no nosso meio, irmãs. Eu tenho o privilégio de andar com muita gente, eu vejo a procrastinação tem sido uma coisa. Por exemplo, nós ouvimos aqui exortações com relação à prática. Então, olha aqui que delícia. Medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Amém. Não é por Timóteo 4. 4, verso 15. 15. Cuide de vocês mesmos e da doutrina. Cuide de você, Lala. Amém. Cuide de você. Cuide de você. Às vezes a gente não percebe que a gente não está cuidando da nossa espiritualidade. Não estamos. E aí, para que isso seja visto, cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como a outros. Aos que ouvem. Aos que ouvem. Desculpa. Amém, irmãs?
Amém. A gente às vezes está pedindo para Deus salvar a parentela, mas o que ela está precisando é te ouvir e ver coerência em você. Em nome de Jesus, Senhor, que os nossos filhos, os nossos maridos, os nossos parentes, as pessoas que trabalham conosco, todas as pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho, possam sentir a presença de Cristo em nós. Possam perceber através das nossas atitudes. Quando nós fizermos um negócio, Senhor, que o seu nome seja glorificado. Que sejamos conhecidos por aqueles que são pessoas que revelam o Deus eterno, o Jesus ressurreto, que perdoou todos os pecados, que sejamos rápidas a perdoar e tardias no irar. Amém. Rápidas a acalentar, acolher, cuidar e tardias no acusar. Sejamos mulheres que olhem para as pessoas não segundo o que elas fazem, mas segundo aquilo que Deus pode gerar através das pessoas. Porque um dia alguém olhou para mim e para você e não nos julgou pelas nossas atitudes, mas olhou e viu uma irmã em Cristo, podia ser transformada e moldada. Vamos olhar para os nossos irmãos como irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo grande, meninas. Até